Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje nós vamos falar sobre regionalização do Brasil, ok? Então, propostas de regionalização do Brasil. Mas o que é regionalizar? Regionalizar significa dividir o espaço a partir de critérios específicos, agrupando em áreas com características comuns que podem ser naturais, históricas, culturais ou socioeconômicas. Nesse sentido, um território pode ter tantas regionalizações quanto for possível a partir da visão do pesquisador. Então, existem vários tipos de regionalização e cada regionalização vai atender à proposta específica de cada pesquisador, ok? Vamos lá. Assim, o Brasil apresenta diferentes regionalizações, como eu disse, de acordo com as suas respectivas propostas. Então, geralmente, para melhor administrar o território, a gente tem 3 regionalizações que vão merecer bastante destaque aqui na nossa aula. Vamos conhecer, então, quais são essas regionalizações? Primeiro, a gente tem as micro-regiões do IBGE. Bem, o que é essa regionalização do IBGE? Ela divide o Brasil em 5 macro-regiões. Como a gente sabe, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E essa é uma regionalização oficial que foi elaborada na década de 1930 e com o passar dos anos aí sofreu algumas alterações até a sua nomenclatura atual, estabelecida aí na década de 1970. Então, mesmo assim, nos anos posteriores, ainda sofreu algumas alterações, como, por exemplo, a incorporação do estado do Tocantins à região norte. Então, a regionalização do IBGE foi uma regionalização que foi sofrendo diversas alterações ao longo do tempo. E hoje a gente tem, por exemplo, a regionalização conhecida hoje, dividindo o Brasil em 5 macro-regiões. São elas região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e, por último, não menos importante, a região sul do Brasil. Vocês podem observar, por exemplo, no mapa, que a região norte é a região que abrange uma maior área territorial, ou seja, a região norte ocupa aí em torno de 45% do território brasileiro. E a gente pode observar, por exemplo, as demais regiões, tá? Região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e a região sul, que territorialmente falando aí é a menor região, ok? Bem, vamos conhecer agora os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. A divisão regional proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas, ela foi proposta em 1967 e a principal diferença é que essa regionalização não considera os limites políticos dos estados. E, por exemplo, ela segue aí um critério de formação histórica e econômica do país. Conforme a gente pode observar na regionalização do IBGE, a gente observou que o IBGE ele respeita o limite entre os estados, mais diferente, por exemplo, da regionalização geoeconômica. Por quê? Porque ela foi pautada, ela foi desenvolvida a partir de critérios históricos e econômicos. Então, a regionalização geoeconômica, ela não respeita o limite entre os estados. E ela leva em consideração também, conforme vocês podem observar, a modernização econômica do território, em curso aí desde a década de 1960, quando ela foi idealizada, que vai ter um papel de fundamental importância na caracterização das regiões. Vamos conhecer, então, quais são essas regiões geoeconômicas? A gente tem o Centro-Sul, que é a região mais desenvolvida, em que se observa intensa modernização econômica do território. A gente tem também a Amazônia,
que é uma região em que esse processo ainda não é tão intenso, e por fim a gente tem a região Nordeste, que é uma região que foi aí pujante no passado, mas que foi perdendo importância ao longo do tempo. Vamos então ao mapa. Essa é as regiões geoeconômicas. Como eu disse, a cor verde, gente, ela vem representando a região amazônica, a cor vermelha vem representando o Nordeste, e a cor laranja vai representar para a gente aí a região Centro-Sul. Então, essas são as três grandes aí regiões geoeconômicas. Para não esquecermos, vamos lá. A regionalização do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela divide o Brasil em 5 grandes regiões. Porém, a regionalização geoeconômica, ela divide o Brasil em 3 regiões. Então, essas são as principais diferenças, ok? Além da divisão, além do número de regiões, a gente também tem a diferença que eu gostaria de frisar. A regionalização geoeconômica, conforme podemos observar no mapa, ela não respeita o limite entre os estados. É o que a gente vai observar, por exemplo, no estado do Mato Grosso, a gente vai observar no estado do Tocantins, no estado do Piauí. Existem, por exemplo, estados que estão aí em 2 ou 3 regiões, ok? Vamos à próxima regionalização, que é os 4 Brasis ou regionalização de Milton Santos. O que seria essa regionalização de Milton Santos? Essa regionalização utiliza um critério com base no processo histórico de ocupação e transformação do território, a partir do conceito que a gente chama de meio técnico, científico e informacional, é o chamado MTCI, ok? Essa regionalização proposta pelo Milton Santos, ela tem o que a gente chama de região concentrada, ou seja, a região concentrada é uma região que pega as regiões sul e sudeste, ok? Então, a gente observa aqui, por exemplo, que essa região concentrada é a que apresenta o estágio mais avançado de inserção na globalização, com um denso sistema de fluxos, onde a gente tem aí um grande fluxo de comunicação e transportes. Além disso, a gente tem um elevado índice de atividades modernas, certo? No Centro-Oeste também se observa um intenso processo de modernização, porém, em razão do emprego de alta tecnologia na produção agropecuária. Já o Nordeste, ele apresenta apenas alguns pontos de inserção de recursos tecnológicos, recursos esses mais avançados, enquanto a Amazônia se trata de uma região de baixa densidade demográfica e recursos tecnológicos. Vamos ao mapa? Então, esses são os 4 Brasis, segundo Milton Santos, dividindo o Brasil em 4 regiões. Vamos relembrar quais são? Região amazônica, região Nordeste, região Centro-Oeste e a chamada região concentrada. Só lembrando, gente, a região concentrada, ela tem 2 regiões, tá? Bastante importantes para o Brasil. Ela concentra as 2 regiões do IBGE, que são as regiões Sudeste e Sul, ok? Continuando, a gente agora vai para a atividade e você vai, por exemplo, acompanhar essa atividade no livro, tá? Nós vamos para a questão 1 agora, que diz assim: analise o mapa a seguir. Vamos lá? Segundo a atividade, olha só, essa regionalização contemporânea do Brasil, proposta pelos professores Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro, no final da década de 1970, une as regiões Sul e Sudeste por apresentarem no território. E aí, vamos às alternativas? A gente tem as mesmas formações geológicas e feições geomorfológicas. B, a gente tem uma maior densidade do meio técnico, científico e informacional. C, as menores cotas altimétricas em razão do intenso intemperismo.
Letra D, taxas elevadas de população afetadas pelo êxodo urbano. E E, igual população absoluta em seus estados. A questão, ela também vem com um mapa que vocês podem observar. E aí, para responder essa questão, a gente vai fazer um pequeno resumo da nossa aula e do que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu sobre regionalização do Brasil. E a gente aprendeu 3 regiões. Aliás, 3 regionalizações, perdão. Quais foram essas 3 regionalizações? A gente aprendeu sobre a regionalização do IBGE, que divide o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A gente aprendeu também a regionalização geoeconômica, que, como o próprio nome diz, ela vem atender aos interesses e toda a dinâmica econômica do território brasileiro, dividindo o Brasil em 3 regiões, 3 grandes regiões geoeconômicas, que é região amazônica, Nordeste e Centro-Sul. E a gente aprendeu também que a regionalização geoeconômica, ela não obedece o limite entre os estados, certo? E a gente aprendeu uma outra regionalização, que é justamente a regionalização proposta na atividade, que foi a regionalização chamada de Os 4 Brasis, proposta aí pelo professor Milton Santos e a professora Ana Clara Torres. Essa última regionalização, que divide o Brasil em 4 regiões, a gente tem aí, recapitulando, a região concentrada, que é a região que traz 2 regiões, Sul e Sudeste. A gente tem a Amazônia, a gente tem também o Nordeste. Vamos aqui, ó, a questão, ok? E a gente tem também o Centro-Oeste. Só lembrando, pessoal, que a questão, ela pede o seguinte, ela diz: essa regionalização contemporânea do Brasil, proposta pelos professores Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro, no final da década de 1970, une as regiões Sul e Sudeste por apresentarem no território qual seria a opção correta, aquilo que a gente veio e que a gente destacou na aula. Vamos lá, ó. Eu até deixei destacado aqui no nosso slide, que você pode estar acompanhando pela plataforma, o que a gente destacou, que é importante dentro dessa regionalização. A gente tem aí a ocupação e a transformação do território a partir do conceito que a gente chama de meio técnico científico informacional. Logo, a alternativa correta é o quê? Letra B, maior densidade do meio técnico científico e informacional. Essa é a resposta correta. Vamos para a próxima questão, que é a questão 2. A concentração da população migrante em questão que reside em outros estados apresenta expressividade nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, pela proximidade geográfica com o Rio Grande do Sul. Porém, a gente tem aí um estado anteriormente na última região que merece atenção, pois mesmo sendo mais distante, nele reside um grande número de gaúchos. E a pergunta é: qual é esse estado? Vamos às opções? A gente tem letra A, Rio de Janeiro, em decorrência da Copa do Mundo e das Olimpíadas. A gente tem letra B, São Paulo, por causa das melhores oportunidades de emprego. A gente tem a opção C, Mato Grosso, em razão da expansão da fronteira agrícola. Letra D, Santa Catarina, pelo fato de ser um estado vizinho. E letra E, Espírito Santo, resultado da especulação imobiliária na região. Só lembrando, pessoal, que a pergunta a gente tem o seguinte, ó, dentro da pergunta a gente tem, um estado, tá? Porém, um estado citado anteriormente na última região que merece atenção, pois mesmo sendo o mais distante, nele reside um grande número de gaúchos. Para ter essa atenção e a gente chegar à alternativa correta, a gente vai precisar ir para o mapa. Vamos observar o mapa? O mapa ele tem uma escala de cores, então,
quanto maior a intensidade de cor, maior vai ser o número de gaúchos residentes naquele estado. E um estado pode aí chamar a nossa atenção. E detalhe, esse estado ele tem justamente aquilo que atende à alternativa. É considerado, tecnicamente, aí o mais distante. Então, qual seria o gabarito? Letra C, Mato Grosso, em razão da expansão da fronteira agrícola. Lembrando, gente, que as outras alternativas, por exemplo, a gente tem a alternativa B, que fala no estado de São Paulo, porém a gente vê que o estado de São Paulo, ele tem aí ele não tem uma grande distância do estado do Rio Grande do Sul, ok? A gente tem também a opção D, que vem com Santa Catarina, e a opção E não seria a questão do estado do Espírito Santo, porque a gente tem, por exemplo, na escala de cor do mapa, que vocês podem observar, o estado do Espírito Santo ele não tem tanto destaque como é o caso do estado do Mato Grosso. E por que não seria a letra A, Rio de Janeiro? Porque o texto em nenhum momento fala, por exemplo, da questão de Copa do Mundo ou simplesmente a questão das Olimpíadas. Então, a nossa resposta é a letra C, Mato Grosso, em razão da expansão da fronteira agrícola. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essas 3 regionalizações do Brasil e espero também que vocês possam nos acompanhar na plataforma para rever essa aula e também para acompanhar outras aulas com outras disciplinas, ok? Então, até mais!